Olá, neste vídeo vou mostrar alguns dos erros clássicos cometidos com o Shape 3D, e como evitá-los. Um dos primeiros erros clássicos que podemos ver quando alguém está começando e clicou duas vezes em qualquer lugar por acidente, são pontos sobrepostos em curvas. Por exemplo, aqui, se eu clicar uma vez, vejo a tangente de um lado, eu clico novamente e está do outro lado. Então há um problema. Se eu aumentar o zoom, percebo que há dois pontos um em cima do outro. Isso deve ser evitado, porque dá quebras nas curvas. Neste caso, excluímos o segundo ponto. Vemos que o Shape 3D modificou o primeiro ponto automaticamente para manter quase a mesma curva. Da mesma forma, outro problema que podemos ver, é por exemplo aqui se eu mover meu mouse com o botão esquerdo pressionado. Para ver o formato do tabuleiro ao longo de X, vejo que há um salto na fatia. E aqui, quando clico no painel de fatias, na lista de fatias, vejo que há de fato duas, que estão quase no mesmo lugar. Então temos que excluir uma delas. Clico aqui para ver as propriedades. E então delete. Agora vemos que temos uma boa continuidade. Faço desfazer para colocar a placa original de volta. Para detectar facilmente esses erros, pressiono a tecla I no teclado. Vemos que os dois pontos sobrepostos aparecem como um grande ponto verde. E as duas fatias sobrepostas aparecem como uma grande linha vermelha. Isso facilita a detecção de erros. Além dos pontos sobrepostos, você também deve prestar atenção às tangentes dos pontos. Acima de tudo, evite que sejam muito curtas. Às vezes vemos pessoas que, para fazer ângulos ou seções retas, trarão a tangente de volta ao ponto de controle, pensando que o resultado está correto. Mas se dermos zoom, vemos que ele pode fazer torções ou loops, o que pode dar resultados ruins para interpolação ou corte. Neste caso, é melhor manter um comprimento tangente visível, mesmo que isso signifique forçar a seção reta. Clico em desfazer para colocá-lo de volta como antes. Agora, outro erro clássico que podemos ver diz respeito ao ápice das fatias. O ponto mais largo aqui é verde e se eu selecioná-lo, vemos que ele está marcado como ápice. E o ponto azul aqui é marcado como trilho. Os outros são marcados como normais. O ponto definido como ápice deve ser sempre o ponto mais largo. Para isso, deve ter uma tangente vertical. Se você tiver uma tangente com um ângulo leve, o ponto mais largo é então marcado com uma pequena linha vermelha. O problema que isso pode causar neste caso, é que ao cortar CNC, todo o espaço entre o ponto apex e o verdadeiro ponto mais largo não será cortado. Então você deve evitar isso. E sempre tenha uma tangente vertical no apex. A definição do ponto rail não é obrigatória. No entanto, permite um corte mais limpo na dobra no modo CNC. E também é útil quando você projeta canais com camadas 3D. Se esses canais saírem da placa, isso permite uma transição limpa. Observe que você também pode definir um ponto de trilho em cima. Então, há um ponto de trilho abaixo e um ponto de trilho acima. Este ponto de trilho acima será útil se você tiver camadas 3D, com a opção Mapear no trilho estendido, no deck. No Slice, podemos notar que, se você quiser ter um deck sem uma quebra no topo, você deve ter uma tangente horizontal no ponto central do deck. Para a parte inferior, se você quiser ter um V ou um côncavo duplo, deixe uma tangente livre. Mas se você quiser ter um côncavo simples e, portanto, uma parte inferior contínua, você também precisa de uma tangente horizontal. Outro erro que às vezes vemos, por exemplo, quando queremos fazer uma prancha com uma cauda redonda, é trazer o ponto posterior do contorno para y igual a 0, completamente no eixo. Neste ponto, vemos que a fatia da cauda, então a fatia 1, nada mais é do que uma linha vertical reta e que se torna difícil trabalhar nela. Neste caso, note que o Shape 3D não leva em conta a fatia 1 e, portanto, é apenas a fatia 2.
que é usada para gerar o formato da cauda da prancha. Aqui, por exemplo, como esta fatia tem um côncavo duplo, quando a prancha fica muito fina na rabeta, este côncavo duplo fica muito pronunciado. Em geral, queremos evitá-lo. Além do côncavo muito pronunciado, pode haver um problema se o primeiro ponto do contorno não estiver em y igual a zero, mas quase em zero. Digamos, por exemplo, 0,0001. Então, a fatia 1 ainda é muito fina, quase inutilizável. Mas o Shape 3D não a detectará como sendo de largura zero, e ele ainda vai usá-lo para a interpolação. Então se você modificar o Slice 2, por exemplo colocando um fundo plano, pensando que seria aplicado em toda a cauda, você vai perceber que não funciona. Você ainda tem um côncavo forte na ponta, e você não consegue modificar esse côncavo forte no Slice 1. Então você deve sempre ter cuidado para manter 1 ou 2 mm de largura, mesmo para uma cauda redonda ou pin. Note que 1 ou 2 mm é sempre menor que a largura do stringer. Então não tem realmente influência, e permite que você gerencie o formato da parte de trás colocando, por exemplo, um fundo plano. Eu uso a função alinhar pontos selecionados, aqui, esse problema da rabeta com largura reduzida a zero. Também será importante para pranchas como essa por exemplo, onde tem várias curvas editadas na vista de cima. Essa é uma prancha com wings onde editamos a curva correspondente ao ponto do deck 1, para não ter a quebra que é refletida no deck. Aqui a fatia da cauda é pinçada. E se agora eu quiser alargar a cauda para projetá-la, teremos que ter cuidado para alargar não apenas a curva Apex, mas também a curva Deck 1. Com caudas muito finas como essa, com várias curvas editadas, teremos que ter cuidado para que a cauda fique bem definida. Porque o Slice 1 terá influência na interpolação até o próximo Slice. Por exemplo aqui, se eu não alargar como deveria, então eu tenho que adaptar a altura do ponto no Slice, para que o formato permaneça correto. Pode haver outra complicação no caso em que a curva correspondente a este ponto, Deck 1, também é editada na vista lateral. Aqui, por exemplo, clico com o botão direito na curva Deck 1 na lista para editá-la. Então a altura do ponto na fatia é determinada pela curva na vista lateral. Se eu abaixá-lo aqui, ele abaixa o ponto na fatia. E não consigo mais mover esse ponto na vista da fatia. Você tem que ter cuidado para que as curvas, na vista superior e na vista lateral, estejam de acordo, para ter um casal que tenha o formato que queremos, e que a interpolação para o próximo casal esteja correta. De modo geral, para ter um formato que seja suave e que não seja muito complicado de modificar, você tem que evitar ter muitos pontos nas curvas, muitas fatias e muitas curvas editadas. Por exemplo, se eu pegar esse arquivo, normalmente esse é um arquivo que será complicado de modificar. Faríamos bem em simplificá-lo antes de qualquer modificação. Vamos ocultar as camadas 3D. Podemos começar observando se todos esses pontos são necessários nas fatias. Então temos que nos perguntar se todas essas curvas editadas na vista superior e na vista lateral são necessárias. Por exemplo, a curva do Deck 5 aqui é necessária porque ela desenha a saliência ao redor do pé do mastro. Então a curva do Deck 3 nos permite remover essa saliência. Mas a curva do Deck 2 tem o mesmo formato regular e, portanto, não é útil. Se eu clicar com o botão direito na lista para deseditá-la, vemos que a curva não se moveu. Então não havia necessidade de editá-lo. Este também não é necessário. Então tem o ápice. A curva do trilho também parece semelhante à curva do ápice. Então não precisa ser editada. Eu a desedito. Isso já faz com que haja menos curvas para modificar. O mesmo na vista lateral tem o ápice. A curva do convés 1 não precisa ser editada. Nem o convés 2. Talvez o convés 3, para o relevo do pé do mastro. Então tem o stringer top. Pronto. Então nas fatias, você pode ver que a curva entre aqui e ali é bem regular.
Então esse ponto do deck 1 definitivamente não é necessário. Se eu deletar, a curva não se move. Isso é um ponto a menos em cada fatia. Isso tornará mais fácil editar. Esse ponto talvez seja necessário porque ele cria uma pequena saliência. Mas este talvez não seja necessário. Se eu apagar, vemos que a curva não se move. Isso já nos dá uma placa muito mais simples de modificar. Então, se olharmos para as fatias aqui, há muitas delas. Esta fatia, a priori, não é necessária. Além disso, se eu apagar, pressiono a tecla Delete, e depois coloco meu mouse com o botão esquerdo pressionado aqui, não vejo nenhuma mudança na forma. Então podemos excluir assim as fatias que não são necessárias, porque a interpolação já dá o formato que queremos. Isso deixará o arquivo mais suave e fácil de modificar. Então teremos que verificar cada fatia. Por exemplo, aqui, há uma linha vermelha. Isso significa que essa tangente não é vertical, ou, como aqui, que há outra tangente mais larga que o ápice. Nós o modificamos para ter o ponto mais largo no ápice. O mesmo aqui. Vemos que há dois pontos que estão muito próximos um do outro. Vale a pena verificar se não há um ângulo entre os dois. A tangente do meio não é definida como horizontal. Podemos ver que ela faz uma pequena saliência. Eu pressiono a tecla Shift no teclado para selecionar os dois pontos. Então, clique com o botão direito e alinhar pontos selecionados horizontalmente. Para ter algo mais regular, podemos então fazer a mesma coisa nas outras fatias. Mas, na verdade, aqui certamente ainda podemos excluir mais fatias. Em geral, precisamos de muito menos do que isso, exceto em casos especiais. E certamente também podemos excluir alguns pontos de controle, porque as curvas são suaves e, em geral, uma curva suave precisa apenas de 3 a 4 pontos de controle no máximo. Agora veremos outro erro que às vezes vemos quando alguém quer desenhar uma cauda de andorinha. Se ele tenta desenhá-la diretamente com a curva Apex, ou Outline. Por exemplo, movendo este ponto para ter uma cauda de andorinha como esta. Mas, na verdade, quando olhamos para o preenchimento da curva, vemos que há uma linha reta aqui. E se eu olhar em 3D, a placa realmente para no x do primeiro ponto, que é sempre colocado em x igual a 0. A maneira correta de projetar uma cauda de andorinha é usar uma camada 3D. A mais fácil é uma camada 3D de corte vertical. Aqui, substituo esta cauda por uma cauda quadrada. E clico no botão Nova Camada 3D. Seleciono o tipo de corte vertical. Entre 0 e 1, por exemplo. Entre o centro e a curva é XT. Do contorno. E eu posso desenhar minha cauda de andorinha como eu quiser. Agora você pode ver a cauda de andorinha em 3D. Sobre o design da cauda de andorinha, há dois erros que vemos classicamente, ou é que esse ponto ali é colocado mais largo do que o contorno da placa. Neste ponto, na verdade, ele encurtará a placa. Ele parará aqui em vez de começar em x igual a 0. Ou outro problema que vemos às vezes, é quando alguém posicionou esse ponto com o mouse, sem olhar muito em detalhes, e o posicionou em um x maior que 0. Nesse ponto, em 3D, veremos uma barra como esta. Porque a cauda de andorinha não começa bem na cauda da prancha, em x igual a 0. Existem outras maneiras de projetar caudas de andorinha, com trilhos arredondados, mais ou menos técnicos. Mas você pode ver isso em outros vídeos. Outro erro clássico que pode ser visto em camadas 3D, é por exemplo este caso um stand-up com deck rebaixado. Se eu olhar para o 3D e aumentar o zoom na frente, vejo que tem uma pequena saliência na frente. Não está muito limpo. E se eu mover meu mouse aqui com o botão esquerdo pressionado? Vejo que onde o centro do deck rebaixado fica mais alto que a borda, a fatia vira. E aqui eu tenho uma saliência. Neste caso, o que precisamos fazer é inserir uma fatia na frente da camada 3D.
clique com o botão direito, Fatias, adicionar nova fatia na camada 3D selecionada. Então use a função Shift mais clique com o botão direito, fixar a fatia selecionada na forma original. Agora, se olharmos para a interpolação, vemos que não temos mais saliência. E, portanto, não há mais protuberância em 3D. Você não deve hesitar em fazer isso em ambas as extremidades das camadas 3D na frente e atrás. Um caso final que podemos ver é o caso em que desenhamos canais que saem da placa. Para fazer um canal, usarei uma camada 3D do tipo Twin, que colocaremos na parte inferior, entre 0 e 2. Farei um canal que começa aqui e sai da placa na cauda. Pressiono Shift para seleção múltipla, depois clico com o botão direito, alinhar pontos selecionados. Posiciono a curva interna do canal. Aqui também, Shift para seleção múltipla, clique com o botão direito, alinhar pontos selecionados. E aqui darei sua forma à fatia do canal. Para fazer esse canal desaparecer na frente, não podemos esquecer de inserir uma fatia na frente do canal. Eu uso a função Shift mais clique com o botão direito, fixar a fatia selecionada à forma original, para ter um canal que desaparece na frente. O canal parece bom, exceto aqui na cauda, onde ele sai da placa. Você pode ver que há um dropout. E isso é porque a fatia do canal está presa na parte inferior da placa. E onde ele passa do ponto do trilho, ele vai subir ao longo do trilho. E é isso que causa a torção. Para evitar isso, há uma opção pronta e muito simples. Esta é a opção Mapa no trilho estendido das camadas 3D. Neste ponto, a fatia da camada 3D não ficará presa no trilho, mas na extensão da tangente do ponto do trilho, aqui. E então com esta opção seremos capazes de remover a torção. Mas tenha cuidado, esta função dependerá da tangente do ponto do trilho. Se a tangente, em vez de ser horizontal ou quase, ela estiver apontada para baixo, assim, então o canal vai ficar preso à extensão da tangente, e vai acabar subindo muito alto, assim. Então, quando você usa a função Map on Extended Rail, você tem que ter cuidado para que as tangentes do ponto do trilho estejam definidas corretamente. Aí está, já são muitos erros para evitar. E uma boa base para projetar seus quadros com o Shape 3D. Até breve!